Domingão, céu aberto, sol forte. Isso é um convite para a gente ficar em contato com a natureza, né? Tem gente que gosta de ir para a praia, tem gente que gosta de ir para a lagoa, sei lá, para o bosque. Eu particularmente gosto de ter contato com a natureza, com plantas mais especificamente. E eu tenho o meu mini jardim dentro da minha própria varanda. E você sabia que plantas e sol tem tudo a ver? Não? Então acompanha aí depois da vinheta algumas dicas que eu vou dar para você sobre isso. Fala galera, aqui quem fala é Adriano Caldeira. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação entre plantas e sol, né? Toda vez que a gente vai plantar alguma coisa, vai fazer uma horta, enfim, a gente precisa analisar como é a incidência de sol naquela região, naquele espaço que você vai plantar. Porque a planta, ela precisa de sol, ela precisa de luz. Mesmo que não tenha sol, mas ela precisa de luz em determinados comprimentos de onda, algumas frequências específicas. E o sol é a melhor fonte de energia para a planta. Por isso que a gente fala, cara, o sol é crucial para o desenvolvimento de uma planta. Só que toda vez que a gente vai pesquisar sobre isso na internet, você vê lá planta de sombra, planta de sol pleno, planta de meia sombra. E o que é isso, né? Então, quando a gente fala planta de sombra, são plantas que gostam mais de luz indireta ou sol muito fraquinho, um sol mais fraco ali, e de no máximo até 2 horas por dia, né? São plantas que precisam de um pouco menos de sol, um pouco menos de luz para poder se desenvolver. Mas existem plantas que precisam de um pouco mais de sol direto, incidindo diretamente sobre a planta, de 2 até 6 horas por dia, mais ou menos. Essas são plantas que a gente considera plantas de meia sombra, ou seja, nessas condições de 2 até 6 horas de sol direto por dia, essas plantas elas vão se desenvolver melhor do que nas outras situações. E por último a gente tem as plantas de sol pleno, ou seja, são as plantas que precisam de 6 horas ou mais de sol direto por dia, né? Tomate, algumas hortaliças, manjericão, são plantas que precisam de sol, bastante sol, tá? Então, quando a gente vai plantar alguma coisa aqui na varanda, por exemplo, quando eu vou plantar, eu tenho que saber mais ou menos como o sol funciona, como é que o sol passa aqui na minha varanda. Eu já sei, eu fiz esse estudo e vi que o sol, ele bate basicamente na parte da manhã. Quando dá mais ou menos 11 e pouca, meio-dia, já não tem mais um sol direto na minha varanda. Eu só tenho luz indireta. Então, eu pego a parte da manhã de sol, ou seja, eu consigo plantar bem aqui plantas de meia sombra. Ou, dependendo da posição da varanda, eu consigo plantar até algumas de sombra. Tem locais aqui que não pega sol direto, tipo na parede que está atrás da câmera, é um local que o sol não bate diretamente, você só tem luz indireta. Então ali eu consigo plantar algumas plantas de sombra. Aqui atrás o sol pega direto, que ele vem de lá para cá. Então aqui eu consigo colocar plantas de meia sombra, né? E aqui do lado da varanda, onde o sol pega direto também, na parte da manhã, eu tenho até algumas plantas de sol pleno. Pô, mas o sol pleno não é de 6 horas para cima de sol? Aqui não tem isso tudo. Então, mas a planta, ela se adapta. Obviamente eu não posso jogar a planta de um extremo para o outro, ou seja, pegar uma planta de sol pleno e colocar ela em sombra, não vai dar certo. Ou o contrário, pegar uma de sombra e colocar no sol pleno o dia inteiro ali pegando sol, ela vai morrer. Só que essa meia sombra ali no meio, as plantas dos extremos, né, de sombra e de sol pleno, elas conseguem se adaptar, dependendo da situação, à meia sombra, tá? Mas a gente tem que sempre observar os sinais que a sua planta vai dar, de acordo com o sol que ela está recebendo. Mas é fundamental a gente fazer essa análise. Então, quando for plantar alguma coisa, primeiro, observa aonde o sol nasce. Ele nasce no leste, se põe no oeste, beleza. A região virada para o sul, ela é sempre um pouco mais fria, não pega tanto sol assim. Para o norte já é o oposto, né? Pega um pouco mais de sol. Então,
Observa mais ou menos para onde está direcionada a região que você vai plantar, o local, né, o espaço que você vai utilizar para plantar, para que região que ele está apontado, que aí você já vai ter uma ideia melhor de quantas horas de sol aquele local recebe, para você poder justamente classificar que plantas você pode plantar ali ou não, beleza? Usem uma bússola, tem aplicativo no celular que vocês conseguem baixar para poder saber, né, a região norte, sul, leste, oeste, você consegue se localizar para poder fazer essa análise. Ou, se preferir, observa ao longo de uma semana, em diferentes épocas do ano, tentar lembrar, pô, no verão, como é que pega o sol lá na varanda, é assim, é assado, enfim. Façam sempre essa avaliação. E aí, a partir do momento que vocês definirem, pô, aqui é um local de sombra, ou seja, ele pega no máximo 2 horas de sol direto. Ou não, aqui é um local de meia sombra, pega sol só na parte da manhã, ou só na parte da tarde, ou é um local que pega sol o dia inteiro. Então, façam essa observação e a partir disso, vai lá no Google e busca, pô, aquela planta que eu queria colocar aqui, será que ela vai se adequar? E aí você procura plantas de sombra, de meia sombra, de sol pleno, para você poder escolher a planta mais adequada para aquele local, tá? E lembrem-se de que a meia sombra pode até ser um trunfo, né, digamos assim, porque você consegue colocar plantas de sol pleno ali, em meia sombra, e de sombra também. Mas tem que estar sempre observando, porque pode ser que não dê certo também, enfim. É uma questão de observação. Beleza, pessoal? Então é só esse vídeo era para falar um pouquinho sobre essas 3 definições, né? Lembrar vocês de que é fundamental ter sol. Não coloca a planta no banheiro, se for um banheiro que não pega luz solar, né? Não coloca a planta ali, não vai dar certo, vai morrer. A não ser que você compre uma lâmpada chamada Grow Light, que é uma lâmpada que eu acho que é bem cara, e ela tem luz em determinados comprimentos de onda, enfim, que ajudam o desenvolvimento da planta. Mas o melhor dos mundos é você colocar em um local com sol. Sol é uma fonte de energia, está aí disponível para a gente tem que usar, não é isso? E fora que as plantinhas agradecem, beleza? Então não coloquem planta em local escuro, local que não tem luz nenhuma, coloquem sempre o mais próximo possível dos locais ensolarados na sua casa. E claro, fazendo essa análise da incidência solar e ajustando as plantas de acordo com as condições que elas mais se adequam, né? Meia sombra, sol pleno ou sombra. Beleza, pessoal? Esse foi um vídeo para falar sobre isso. Na próxima semana eu acho que eu vou falar sobre as punks, as plantas alimentícias, né? Não convencionais. Eu ia falar sobre isso hoje, mas algumas pessoas me pediram para reforçar essa parte de sol, de luz. Por isso que eu acabei gravando esse vídeo. O Cultivo agora está com um canal no YouTube. Aí na bio do Instagram do nosso canal aqui tem o link do YouTube. Então peço para vocês se inscreverem lá, ativa lá aquele sininho, né, a coisa que todo mundo fala em todo vídeo, compartilha, e eu acho que vai ser legal, é importante vocês participarem, comentarem, porque o nosso principal objetivo é levar esse verde para o máximo possível, né, de pessoas, porque é possível você ter a natureza mais perto de você, e eu acho que hoje em dia isso está ficando cada dia mais importante, né? Tá ganhando força esse movimento novamente, né? De aproximação com a natureza. Essa energia eu acho muito positiva, é uma terapia, beleza? E é possível. Então eu vou falar sobre muitos assuntos mais para frente. Enfim, acompanhem o canal, acompanhem do YouTube, né? Acompanhem o Instagram, podem comentar, dar sugestão, enfim, fiquem à vontade, tá? O canal é de todo mundo, não é só meu não. Beleza? Então é isso, pessoal, até o próximo domingo, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um pouco rápido aqui, mas é um assunto fundamental para quem quer plantar qualquer coisa dentro de casa, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.